Luz e som, basicamente, é com eles que a gente constrói e percebe o mundo. É através deles que a gente vê, ouve e interage com absolutamente tudo ao nosso redor. Mas como é que esses fenômenos funcionam de verdade? É isso que a gente vai descobrir agora. Para começar, vamos pensar uma pergunta que, olha, eu aposto que muita gente já se fez. A gente consegue ver a luz de estrelas que estão a milhões de anos-luz de distância, mas por que não conseguimos ouvir o barulho delas? A resposta para isso revela a diferença fundamental entre esses dois fenômenos. Então, para a gente começar a desvendar esse mistério, vamos focar primeiro na visão. Como é que a gente enxerga o mundo? Pois é, tudo começa com a luz. Ela é tipo a mensageira principal da nossa visão. Tá, mas o que é a luz, afinal? Pensa nela como uma forma de energia. Ela viaja por aí em ondas, ondas eletromagnéticas. E aqui está o pulo do gato. A luz não precisa de nada para viajar. Ela simplesmente atravessa o vácuo do espaço. E é exatamente por isso que a luz daquelas estrelas distantes consegue chegar até nós. O processo de enxergar qualquer coisa é, na verdade, bem simples. Vamos pensar em 3 etapas. Primeiro, alguma fonte de luz, tipo o sol ou uma lâmpada, ilumina um objeto. Segundo, esse objeto ele reflete essa luz. E terceiro, e mais importante, essa luz refletida chega até os nossos olhos. Pronto, é assim que a gente vê. Agora, uma coisa super interessante é como as coisas, os materiais, reagem à luz. Pensa assim, um material transparente, tipo um vidro, deixa a luz passar direto, numa boa. Já um material translúcido, sabe, como um vidro de banheiro, ele deixa a luz passar, mas dá uma espalhada nela. Fica tudo meio embaçado. E aí tem os opacos, né, tipo uma parede. Aí não tem jeito, a luz bate e não passa. E as cores, como ficam nessa história? Olha que legal. A cor de um objeto é, na verdade, a cor da luz que ele reflete. Todas as outras cores ele absorve. Isso explica perfeitamente por que uma camisa preta esquenta tanto no sol, né? Ela está ali absorvendo quase toda a luz que chega e transformando em calor. Beleza, então a gente já entendeu o básico da luz. Agora vamos para outra peça do nosso quebra-cabeça, o som. Como é que a gente ouve o mundo? E já adianto, o som é uma coisa completamente diferente. Pensa numa reação em cadeia, só que de vibrações. Lembra que a luz viaja no vácuo? Pois é, o som é o oposto. Ele é o que a gente chama de onda mecânica. Isso quer dizer que ele nasce da vibração de alguma coisa, um objeto, e, o mais importante de tudo, ele precisa de um meio para se propagar. Pode ser o ar, a água, um pedaço de metal, mas sem o meio, simplesmente, não existe som. E é aqui que a gente resolve o nosso mistério inicial. Olha só o contraste. A luz é uma onda eletromagnética, viaja no vácuo e é a coisa mais rápida que existe. O som, onda mecânica, precisa de um meio para viajar e é, bem mais lento. Sabe quando tem uma tempestade e a gente vê o raio e só depois de uns segundos ouve o trovão? Exatamente por isso. E voltando às estrelas, a gente vê a luz delas porque ela cruza o vácuo do espaço. Mas o som não tem como. Não tem ar, não tem nada lá para ele poder viajar até chegar aqui. E assim como a luz, o som também interage com os materiais de jeitos diferentes. Paredes lisas, duras, elas refletem o som. É por isso que a gente ouve eco em lugares vazios. Agora, materiais mais macios, porosos, tipo tapete, cortinas, eles fazem o contrário. Eles absorvem o som. É por isso que um quarto com móveis e decoração é muito mais silencioso, mais aconchegante acusticamente falando, do que um quarto vazio. Vamos dar uma pausa no som e voltar rapidinho para a luz para falar de uma coisa que todo mundo conhece, mas que é super intrigante. As sombras. O mais doido das sombras é que elas não são coisas. Elas são a ausência de algo. Vamos entender isso melhor. A definição é super simples, na verdade. Sombra é só uma área onde a luz não conseguiu chegar porque um objeto opaco entrou na frente. Simples assim. É uma prova de que a luz viaja em linha reta. Mas nem toda sombra é igualzinha, né? Às vezes ela é bem escura e definida, outras vezes tem uma bordinha meio esfumaçada. A parte bem escura, o miolo da sombra, a gente chama de umbra. É o bloqueio total da luz. Já aquela borda mais clara, meio cinza, é a penumbra. Ela acontece quando a fonte de luz é maior e o objeto só consegue bloquear uma parte dela. Então, para fazer uma sombra, a gente tem uma receita com alguns ingredientes. O resultado final, o formato da sombra, vai depender de onde está a fonte de luz, da distância entre o objeto e a parede, por exemplo, e até do tamanho da fonte de luz. Se é uma luzinha pequena ou um painel grande, tudo isso muda a sombra. Ok, a gente viu a luz, viu o som, cada um no seu quadrado. Mas na vida real, eles trabalham juntos, né? Então, vamos juntar tudo agora para ver como esses dois fenômenos constroem o mundo que a gente percebe.
Eles são como uma dupla, cada um traz uma informação diferente. A luz dá pra gente o quê? A forma das coisas, a cor, onde elas estão, a textura, os detalhes visuais. E o som? O som traz outras coisas. Ajuda a gente a ter noção de distância, de movimento. E olha que importante, ele nos avisa sobre coisas que a gente nem tá vendo. Ou seja, um complementa ao outro perfeitamente. Enquanto a luz desenha um mapa visual do que está na nossa frente, o som vai adicionando outras camadas, outras dimensões de informação. O resultado? Um mapa super rico e completo do ambiente ao nosso redor. E tudo isso leva a gente a uma última pergunta, uma reflexão final. Se o nosso mundo, a nossa realidade, é construída só com a luz que os nossos olhos veem e o som que os nossos ouvidos escutam, o que será que a gente está perdendo? O que mais existe por aí que está totalmente fora do alcance dos nossos sentidos?